chamar alguém Bostaurus, está chamando o cara de boi. Bostaurus Iola. Né? Boi Ola. Piadinhas nefastas, edição 1, né? Já comecei em 2011 com a primeira bola fora. Bostaurus Iola. Não, não fale com vocês. Uma regrinha. A gente chega até a perder o rebolado, né? Porque é complicado. O primeiro nome, o gênero, é sempre com inicial maiúsculo. Sempre. Então, por exemplo, Bos, Bo maiúscula, B-O-S, o B maiúsculo. E o segundo nome, com a inicial minúscula, Taurus, minúsculo. Então, nós vamos escrever Bostaurus, por exemplo. Né? Bos Taurus. Taurus? Ou Taurus? Taurus. Bostaurus. O gênero começa com inicial maiúscula, espécie inicial minúscula. Então, esse aqui é o gênero Bos, espécie Bostaurus. Vamos falar tudo junto para a gente poder fixar, né? Gênero Bos, espécie Bostaurus. Vamos falar mais alto a espécie? Bostaurus. Perfeito. Bostaurus. Muito bem. Então, ficou claro isso para vocês? Se eu falar, por exemplo, Bos, eu vou estar falando em touros, vou estar falando em tudo quanto é tipo de boi, vou estar falando em o boi almiscarado, vou estar falando em bisões, vou estar falando em vacas, vou estar falando, por exemplo, em bois também, né? Vacas também inclui. Então, vou falar. Búfalos é búfalos do balo. Daí surgiu o babalu. Daí surgiu. Búfalos do balo. Tá, o que mais nós temos importante aqui? Lá embaixo, ó. Os nomes do gênero e de espécie devem ser destacados no restante do texto. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá para fazer um trabalho de biologia e tal, de prova sobre esse trabalho, porcaria, que eu quero falar sobre animais, aí eu estou tudo bem, eu estou fazendo fazer, né? Mas a não está legal, você não vai ter que falar. Aí chegou lá, no meu trabalho, eu cheguei no nome científico. Então, vou fazer o nome científico, eu não posso escrever com a mesma letra, assim. Estou escrevendo Arial, beleza. Mantenho o Arial, por exemplo, vou voltar em Roman, mas eu dou uma itálica. Uma italizada, exatamente. Faço itálico, por exemplo. Posso fazer em negrito? Sim. Posso sublinhar? Mas é claro. Mas o normal é fazer em colorido. Posso ser colorido? É bem gay, mas posso. Então, itálico, né? Itálico. Faz itálico para destacar. Não, mas eu estou fazendo o trabalho manuscrito. Ah, professor, joga esse cara manuscrito, põe carinho, tal, está no computador, qualquer colar do Wikipedia, mas agora tem que fazer e tal. Então, manuscrito. Chegou no nome científico, não tem itálico e manuscrito, né? Fazer itálico, né? Então, dá para fazer um sublinhado. Dá para escrever com caneta diferente? É bem gay, mas dá. Ah, mas eu canetinha rosa, pode fazer. Destacou, não dá para fazer em itálico, faz sublinhado, faz canetinha rosa, faz destacar. Né? Por que essa frescura? Por que essas frescuras? O mundo inteiro faz assim. Né? Eu olhei trabalhar como professor de manhã, eu trabalho com biólogo à tarde. Então agora nós estamos trabalhando em 2 projetos grandes. Né? E a gente trabalha com uma lista enorme de nomes científicos. Eu tenho que fazer tudo em itálico. Tá? Tá, por exemplo, tem categorias intermediárias. Eu posso ter, por exemplo, um gênero e um subgênero. Então, o subgênero, ele vai entre parênteses. E a subespécie vai um nomezinho a mais. Tá? Ver se nós temos aqui um exemplo prático disso. Tá. Atualmente, embora com muitas características em comum, as nomenclaturas botânicas
se fundamenta no espécies plantarum. Espécies plantarum é o primeiro compêndio, o primeiro catálogo de espécies que surgiu em 1753. Aí ele é editado todo, não sei se é todo ano, cada 2 anos, sei lá. Ele está na 10ª edição já. Não, no Sistema Naturae. Sistema Naturae está na 10ª edição, de 1758. Ambas as obras de Carl von Linné. Olha o Linné. Um dia eu ia parar lá em Fonse. Falei 3 edições do museu. Nessa última obra, ele reconhece a importância das glândulas mamárias na alimentação em crias, obedeceu dos mamíferos e tal, que incluiu. Sua classificação dos animais em geral não é tão boa quanto a das plantas, mas mesmo assim é incomensurável, é desmedido a importância do cara nessas regras todas. Depois de Linné, que inventou esse nome científico, surgiram outras regras. Quais são outras regras de nomenclatura? As mais importantes já falamos, como o próprio texto está dizendo. O que nós temos mais? Quando queremos fazer referência a uma determinada espécie ou várias do mesmo gênero, nós usamos ST ou SPP. Um exemplo muito típico é, por exemplo, da malária. Por exemplo, então, por exemplo, eu falo de plasmódio. Todo o plasmódio, todo esse gênero, ele causa doença. Não interessa se é plasmódio falciparum, plasmódio malária, plasmódio silvestre. Qualquer plasmódio causa malária e a malária tem o mesmo sintoma e tal. Então eu não preciso dizer qual que é a espécie especificamente. Eu vou dizer plasmódio SP ou plasmódio SPP. Entendeu? Qualquer uma espécie desse gênero causa doença, não interessa qual que é a espécie, eu digo plasmódio SP. E SPP. Eu posso dizer assim, animais semelhantes aos canídeos ou animais semelhantes ao canis SP. Estou falando que qualquer, pode ser o coiote, pode ser o cachorro, pode ser o lobo, o guará, pode ser o graxaí, é mais ou menos daquele formato de corpo. Não interessa qual que é o bicho. É daquele gênero. Entenderam? Quase, né? Muito bem. Só acaba quando faz. É o sinal. Tá. O nome do subgênero que fica entre gênero e espécie deve ser escrito com inicial maiúscula também, que nem gênero. Daí a gente vai saber só que é. Se eu tivesse, por exemplo, um bos tal, por exemplo, eu teria um subgênero. Aí a inicial maiúscula dizendo que é um subgênero e entre parênteses. Dificilmente vai encontrar esse tipo de coisa. E quando é uma subespécie, aí eu só coloco, por exemplo, assim, Bos taus, por exemplo. Bos taus nigra, por exemplo. Aí eu coloco no final com ele, minúsculo. Daí eu vou dizer que é uma subespécie. Quando a gente quiser falar do autor, o cara que deu o nome, a gente pode colocar no final, por exemplo, Canis familiaris Linneu. Significa que foi Linneu que inventou. Quando? 1758. Daí o nome vai assim, Canis familiaris Linneu, 1758. Foi o Linneu que deu o nome e foi em 1758. Isso acontece com frequência. Tem que respeitar os caras aí. Gente, alguma dúvida aqui? O que eu vou pedir para vocês numa prova, por exemplo, sobre isso? Por exemplo, para vocês identificarem qual é o nome científico que está escrito errado, para vocês identificarem o que é o gênero e o que é a espécie. E eu não falei uma coisa importante. Todo ano eu faço provas diferentes. Você vai ver. Por exemplo, eu esqueci de falar. Da onde que vem o bozo e o tal? O bozo é um substantivo. Por exemplo,
tchau. Foi um prazer.